Voltando a gravar depois de alguns dias sem fazer Sudoku. Quer dizer, eu até cheguei a fazer alguns, mas não cheguei a gravar. É, Desde o último vídeo, né, do Retro Run 20, né, que eu terminei a série, até hoje foi uma loucura. Voltei pra Minas, voltei a ter aula na faculdade. E bom, hoje na quinta de noite, sexta-feira é feriado aqui na minha cidade. Então, eu tive um meio longo, mas fazer um sudoquinho pra fechar a noite, né? Bom, é, esse Sudoku aqui, eu vou admitir, eu peguei ele do canal Cracking the Cryptic. Eu não pesquisei nenhum Sudoku, só apareceu pra mim, a cara dele me pareceu interessante, e aí eu resolvi fazer, né? Ah, bom, eu Sudoku Dutch Flatmates Prison Break. Essa regra Dutch Flatmates eu só fiz uma vez, se eu não tô enganado, e foi um Sudoku do Mark Sears até, que é o criador que fez a série Retro Run. Os primeiros Sudokus que eu trouxe no canal também são do Mark Sears. Foi em um da série atual dele, que é de tipo Pega Palito, sabe? Ela não sei se eu trago porque tiveram alguns que eu já fiz e tive bastante dificuldade. Então não sei se daria um vídeo interessante, né? Ahn, eu tô com uma série de Sudoku pra fazer, que ela tem uma regra que eu nunca fiz. E então eu não sei como é que isso daria, né? Mas vamos parar de enrolar, vamos para o Sudoku de hoje, né? Eu tenho uma dificuldade de 2 estrelas, né? Os que eu trago no canal geralmente são 1 ou 2 estrelas. Na série Rush Run tivemos vários Sudokus de 3 e alguns de 4 estrelas de dificuldade. Mas bom, aqueles eu já tinha feito uma vez, né? Então, por mais que tenha sido meses atrás, acaba que a gente não esquece completamente, né? Mas bom, vamos para as regras. Regra foi. Ó, tem uma coisa, né, bem diferente, né, aqui em cima e embaixo, né, mas eu já vou chegar nisso. Regras normais do Sudoku se aplicam. A gente vai botar os números de 1 a 9 em cada linha, em cada coluna, cada caixa 3x3 sem se repetir. É, o grid, né, o Sudoku, ele, vamos dizer, ele dá a volta. Vamos pensar tipo no Pac-Man, sabe? Então, o topo conecta com a parte de baixo, que nem no Pac-Man, né? Se você tá subindo, você chega na parede e sobe pela portinha, você vai para lá embaixo. E também a esquerda e a direita também são ligadas, né? Então, por exemplo, essa célula aqui está em cima dessa célula, né? Essa célula está na esquerda dessa célula, e assim por diante. Dutch cellmates, né, seriam tipo detentos holandeses, alguma coisa assim, companheiros de célula holandeses. É, esse Dutch é uma coisa com diferença de pelo menos 4. A gente já fez alguns com essa regra. Porque tem a regra Dutch Whisper, né, que são as linhas laranjas. Os dígitos ao longo de uma linha laranja vão ter diferença de pelo menos 3, pelo menos 4, quer dizer. Ah, a gente viu também várias vezes, principalmente no Right Run, German Whisper, que são as linhas verdes, aí a diferença de pelo menos 5. Tem várias, várias linhas diferentes e o que elas significam, né? Uma delas é a Dutch, e aqui no caso é a Dutch Cellmates. Cada dígito no, no grid precisa ter um dígito pelo menos 4 maior na célula acima ou uma célula pelo menos 4 menor na célula. Minto, calma aí. Cada dígito no grid precisa ter um dígito pelo menos 4 maior na célula abaixo ou um dígito pelo menos 4 menor na célula acima.
pode ter os dois, mas não precisa de dois. Então vamos pegar, por exemplo, o número 4. Ele ou teria um número 4 maior abaixo, ou seja, 8 ou 9, ou um número 4 menor acima. Como não pode ter, se aqui tiver um 4, embaixo dele vai ter que ter um 8 ou um 9. O único que vai poder ter, né, um número acima e abaixo que satisfaça essa, essa regra é o 5, né? Ele poderia ter um 9 embaixo, um em cima. E, por causa da primeira regra, né, se aqui for, por exemplo, um 3, na célula abaixo dele tem que ter um número pelo menos 4 maior. Então, seria essa célula, teria que ser 7, 8 ou 9. Né? E por fim, as jaulas. Né? Dessa vez são literalmente jaulas, né? Ah, jaulas presas uma a outra por corrente têm a mesma soma. Então, a soma o valor dessa jaula vai ser a soma desses aqui, por quê? Porque elas estão acorrentadas, né? Esse aqui vão ter o mesmo valor, esse par e esse par vão ter a mesma soma também. E bom, essas são as regras. Vamos reiniciar aqui, né? Bom, o que chama atenção primeiro é esse par aqui, certo? Se a gente fosse colocar menores números possíveis, sempre tá resolvendo algo do tipo, é legal pensar na maior combinação e na menor combinação, né? Vamos pensar na menor combinação, que seria um 2 e 3. Um com 2 com 3 soma 6, então aqui seriam 6. Só que a gente entra num problema aqui, né? Porque, por exemplo, digamos que seja aqui um 2 e 3. Esse 2 precisaria ou de um número 4 ou maior, né? Ou seja, a diferença, um número cuja diferença dele com 2 seja 4 ou maior, ou seja, um 6 abaixo, que não tem, ou uma diferença 4 ou maior, né, para baixo, número menor, né? Diferença 4 ou mais em cima, que também não é o caso. Então, se aqui for um 6, não tem como a gente satisfazer essa regra do Dutch Cellmates. Porque não vai ter. Esse número daqui vai estar interagindo ou com o de baixo dele ou com o de cima, obrigatoriamente com um dos dois. E ele precisaria ter essa diferença. Ele não consegue ter. Né? Mesma coisa, se aqui for um 7, vamos continuar subindo, né? O que teria aqui? Aqui teria que ser um 2 e 4. Nenhum número que eu colocar aqui, eu vou conseguir ter essa diferença de 4 para cima ou para baixo com os adjacentes dele na coluna. Se a gente tiver, por exemplo, um 8, então. Se for, o 8 tem duas possibilidades para três números, né? Tem a possibilidade 1, 3 e 4 ou 1, 2 e 5. Se for 1, 3 e 4, não vai ter como ter essa diferença de 4 pontos ou mais, né? E se for 1, 2 e 5, é possível, certo? Por exemplo, se eu tiver um aqui, o maior teria que estar embaixo, então seria o 5 aqui, aqui um 2. Uh, acho que não poderia, porque esse 2, né, precisaria ou ter um número maior aqui, mas que não é o caso, ou um número menor aqui que também não vai dar. Agora, se for o 5 aqui, poderia ter o 1 aqui e o 2 aqui. E aí, como é que fica? Aqui teria que ser um número 6 ou maior, né? Pra dar diferença. Um número maior, com diferença de pelo menos 4. Esse aqui ele já tá satisfeito, né? É, de resto, parece estar tudo ok. E vamos pensar então se for um 9 aqui, né? Um 9 com três números pode ser um 2 e 6, um 3 e 5 ou 2 3 e 4. O 2 3 e 4 não vai poder. Pelo mesmo motivo que não poderia ser um 2 e 3, são só números consecutivos. Então não tem como ter diferença de 4 pontos ou mais entre dois deles, né?
Agora, 1, 3 e 5. Seria a mesma coisa do 1 e 5 que a gente viu, né? Um aqui, 5 aqui, aqui um 3. 3? Não, era. Não, 5, 1 aqui, o 3. É, tem essa possibilidade. E aqui teria que ser 7 ou mais. Ou então 1, 2 e 6. Ah, teria que ter um desses dois. Será que poderia estar aqui? Seria um 6, quer dizer que um 2? Não. Teria que ser o 1, 6 e o 2 aqui. E aqui ser 7, 8 ou 9, né? Poderia. Bom, de qualquer jeito, aqui sendo 8 ou 9, a gente viu que aqui é 1. Aqui, o 1 não vai poder ter um número menor do que ele em cima. Logo, para satisfazer a Dutch Cellmates, vai ter que ter um número maior embaixo, né? E a gente viu que vai ser no máximo 6. Vai ser 5 ou 6. E aqui vai ser 2 ou 3, né? E aqui vai ser um número alto de volta. Ah, bom, esses números vão ser iguais, né? Já que eles têm o mesmo valor. Ó, esse número aqui, ele não vai poder ter um número maior embaixo, porque o número de baixo dele é o 1, né? Então ele vai ter que ter um número menor em cima dele. Será que aqui poderia ser um 5? Assim, o que eu tô pensando é o seguinte. Esse número é maior do que esse. Então aqui seria de 1 a 5, que não poderia ser um 6, por exemplo. Não tem como colocar um número maior do que 6 e tem uma diferença de pelo menos 4 com 6. Né? Então aqui seria no máximo 5. Vamos ver se aqui poderia ser 5. Se aqui for 5, aqui teria que ser 9. Então aqui seria 8. Mas o 8 a gente viu que seria par 1, 2 e 5. Mas aí não teria como colocar o 5 por causa desse 5 aqui, né? Se aqui for um 4, aqui teria que ser 8 ou 9. Mas não me ajuda muito pensar no 4 aqui. Vamos pensar no 3. Aqui teria que ser um 2. Aqui teria que ser 7, 8 ou 9. Também me parece bem viável. For o 2, aqui é 3. Vai ter que ser 5. Aqui 9. Seria 6, 7 ou 8 também, né? Muita possibilidade. Bom, aqui vai ser 2, 3 ou 4. Tudo parece poder, né? Aqui teria que ser 6 a 9. Bom, qual é o menor valor que a gente pode colocar aqui? Seria 1 e 5, né? Pô, 1 e 5. Aqui, ó, eu não poderia colocar um número menor em cima. Quer dizer, como posso explicar isso?
o número que tá aqui, ele teria que estar junto com o número de cima, né? É, eu acho que esse aqui é o menor valor que a gente poderia colocar. Porque, ó, aqui eles estariam interagindo um com o outro, mas se for interagindo assim, vamos pensar qual a menor possibilidade. É... Esse aqui ser maior do que esse. Teoricamente, né? Poderia ser um aqui e cinco aqui. Eu já não poderia por causa desse, né? Mas esse aqui ser menor do que esse aqui teria que ser um. Então é, um e 5 é o menor que a gente pode colocar aqui, né? Ah, mas vamos pensar também, né? A maior possibilidade. O que seria a maior possibilidade aqui dessa soma? Seria o 5 e 9, né? O número estaria interagindo com esse aqui de baixo, que seria pelo menos 6. Tá complicado pensar alguma coisa. É difícil de visualizar ainda que nas outras regras eu já fiz algumas vezes, então às vezes eu consigo bater o olho, vir enxergar alguma coisa. Essa regra de. Na verdade, o nome original dessa regra é Dutch Flatmates. No caso, isso é Cellmates porque é tema de prisão, né? Tem jaula e tal, grades. Mas. É... Essa regra, né? Dutch Flatmates eu fiz acho que uma vez só, então. Eu não desafio. Ah, queria ver onde mais pode ter um 5 nessa coluna. Porque o 5 parece ser bem importante. Digamos que a gente tem um 5 aqui. Bom, que não poderia ter um 5, né? Porque ou seria um 9 aqui. Ah, é. Como é que poderia ter um 9 aqui? Vamos dizer que tem um 9 aqui. Ah, 6, né? Isso, ó. O que que fica nessa coluna, né? Já tenho um. Falta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estão nessas duas posições e o 9. Então aqui seria 2, 3 ou 4. Só que aí aqui não vai fazer sentido, né? Porque aqui não vai ser 4 maior, nem aqui vai ser 4 menor. Então, aqui nessa posição não podemos ser um 5. Será que pode ter um 5 aqui? Um 5 aqui teria ou um 1 em cima dele ou um 9 embaixo. Vamos ver se tem um 9 aqui embaixo. Eu acho que vai chegar no mesmo problema, né? Bom, 7 e 8 aqui, então aqui seria 2, 3 ou 4.
Aqui não é 4 maior do que 2, 3 ou 4. Aqui não é 4 menor do que 2, 3 ou 4. Mesmo problema de antes. E se o 5 for aqui, é impossível, né? Por quê? Porque aqui não vai ser 4 maior. E o de cima, para ser 4 menor, ou mais, né? Teria que ser o 1. Mas já tem 1 na coluna. Então, o único lugar que o 5 pode estar é aqui, né? Nessa coluna, no caso. Tá interagindo. Esse aqui vai estar interagindo embaixo, né? Esse número aqui vai ter que estar interagindo com esse. Porque não tem como esse número ser 4 maior do que algum desses. Então, esses dois aqui vão estar juntos. Esse aqui sendo maior do que esse. Então aqui também estaria de 6 a 9. Seria 2, 3 ou 4. Aqui também seria de 6 a 9. Faz sentido, faz. Tá todo esse raciocínio. Bom, aqui sendo um 2, 3, 2 ou 3, né? Aqui vai ter que ser 4 maior do que 2 ou 3. Então pode ser 6, 7, 8, 9. Esse número aqui não pode ser maior do que esse. É, tipo, não pode ter essa relação, na verdade, né? Pra satisfazer o do seu mate, né? Teria que esse aqui ser menor do que esse de baixo dele. Então esse aqui é maior, pelo menos 4 maior, né? Então precisaria ser 5 ou maior. Só que o 5 já tem, então seria 6, 7, 8 ou 9. Aqui. Aqui. É... Teria que ser 4 menor. Como já tem um na coluna, 2, 3 ou 4. Isso, nessas casas que já tem o 2, 3 e 4. Então que seria 6, 7, 8, 9. Só que não tem como esse número aqui ser 4 ou maior. Esse, nem esse ser 4 maior do que esse. Eu acho que eu errei alguma coisa. Será que eu errei? Vamos voltar até aqui o 5, né? É isso. Deixa eu apagar essa coluna toda. Ó, aqui não poderia ser 6, porque senão aqui seriam 2 e 3. Não vai ter como ter a relação desse aqui. Se aqui for 7, mesma coisa. Então poderia ser 8 ou 9. Se aqui for 8, não poderia ser um 3 e 4, porque esse aqui não teria uma relação possível com os vizinhos da vertical, né? Então teria que ser um 2 e 5. Se for um aqui teria que ser o 5, aqui teria que ser o 2, né? E o de baixo sempre é menor do que o de cima, quando tem uma relação entre eles, né? Então, a relação do 2 seria com esse de cima, só que não tem como o 2 ser maior do que o de cima dele. Então não pode ser um 2 e 5 desse jeito. Se for desse jeito, como é que fica? Aqui fica possível, aqui fica possível. Agora, se um tiver aqui. Ah, já fica impossível de colocar o 5 aqui, né? Porque aqui, 5 fica sem a relação. Aqui precisaria ser um 9. Precisaria ser um 1. Se estiver aqui teria que ser um, é. Então estaria aqui. No caso do 8. Se aqui for um 9, não poderia ser 2, 3 e 4 pelo mesmo motivo do 6, que seriam 2 e 3. Se for um, 2 e 6. Vamos ver se o poderia ter em outro lugar, né? Se um tá aqui, não poderia ser desse jeito.
porque senão fica sem relação válida, né? E aí o 2 não pode estar aqui pelo mesmo motivo que a gente viu no 8. Um aqui então. Se for assim, aqui tá certo. Tá certo, né? Tá. Foi nisso que eu errei, então. Eu não tive essa possibilidade. Aqui teria que ser 5 ou maior. Tem essa possibilidade com um aqui também. E se for um, 3 e 5, né? 3 e 5 desse jeito não dá. 5 não fica válido. Ou desse jeito, 5 também não vai ficar válido. Agora se for um 3 e 5 assim. Assim não é válido. E assim é válido, né? É. Então a gente pode ter 8 ou 9. Ser 1, 5 e 2. 2, 6 e 1. 1, 6 e 2 pode também? Pode, né? 1, 6 e 2 pode. Ou 1, 5 e 3. Então não necessariamente vai um tá aqui, né? Ah, então, ó, esse número aqui, ele não vai poder ter relação com um ou dois. Então ele vai ter que ter relação com o de cima. Então esse número é maior do que esse. A gente poderia ter um e 5 aqui? Eu imagino que não. Isso não é. Seria 2, 3 e 6, somaria 11. Não tem como a gente colocar 11 aqui. Então aqui já não vai ter 5, que vai ser pelo menos 6, né? Se for 6, como é que fica? Aqui fica 5. Aqui teria que ter um ou 2. Então, é, ó, 1 e 2 aqui, 1 e 2 aqui, aqui não poderia ter um nem dois, teria um 3 aqui. Aqui teria que ter um, aqui teria que ter dois. Parece válido, mas eu acho que é aquele caso que a gente tava vendo, né? Que esse número não tem relação com esse. Então teria com o de baixo, que seria 7, 8 ou 9. Aqui pra ser menor do que 7, 8 ou 9, teria que ser, na verdade, 7. Quer dizer, 8 ou 9, aqui ser 4. Número com relação com esse. Não, podia. Não é, esse número tá com relação com o de cima. Esse número estaria relacionado com esse, na verdade. Não, então esse seria menor do que esse que teria que ser um 4, que seria 8 ou 9. Agora esse número ou seria menor do que o 2, ou seria maior do que 8 ou 9. É. Então, aqui eu não posso ter um 6. Pelo menos um 7. Aqui sendo 7, que seria um 2 ou 3. E assim a gente já tem um 2 e 3 da coluna.
esse número relacionaria com esse. E esse que é o de cima, lembrando, né, que dá a volta, seria o menor, ele teria que ser. Poderia ser um 4 ou 5, né? Para que ser um 8 ou um. É que esse número não poderia ser menor do que esse. Os números menores que 4 e 5, né? Assim, não poderia ser menor. 4 ou mais menor, né? Menor do que 4 e 5, é o 1, 2 e 3 já estão estão sendo usados na coluna. Então seria uma relação desses dois números. Esse número sendo maior do que esse. Então aqui seria 4 ou 5, aqui com 8 e 9 também. Então aqui é o 6. Então aqui não poderia ter um 3, né? Ahn, poderia ter um 2, que poderia ter um ou 2. Esse número teria relação com esse. Então teria que ser assim, né? Esse número tem relação com esse. Opa. Então aqui pode ser um 7. Porque essa coluna agora toda está fazendo sentido, certo? Esse número é menor do que esse, que está em cima dele. Esse número é menor que esse que está embaixo. Esse número é menor que esse que está embaixo. Esse número é menor que esse que está embaixo. Esse é menor que esse que está embaixo, maior do que esse que está em cima. Isso tudo, sempre que eu estiver falando de maior ou menor, a diferença vai ser de pelo menos 4. Né? Bom, a gente viu então que aqui pode ser um 7. Será que aqui pode ser um 8? Se aqui for 8, aqui é 9. Ah, esse número teria que ser no máximo 4 para dar distância, né? Porque aqui não vai ser maior do que 8. Esse número teria que ter uma relação com esse número que está em cima. Esse número de cima teria que ser um 2, 3 ou 4. A gente já tem um 2, 3 e o 4 da coluna. E aí, como é que a gente resolveria isso aqui, né? Porque esse número aqui não vai poder ser maior do. Não, menor do que esse. Então esse número tem que ser maior do que esse. Só como a gente já usou um 2 3 e o 4, aqui teria que ser um 5, aqui um 9. Pra dar essa diferença. Então aqui o 6. Aqui seria um ou 2. Aqui não. Ah, aqui não pode ser 4, porque se aqui for 4, o número teria que ser pelo menos 8. A gente já usou 8 e o 9 na coluna. Então 3, aqui o 7, 4. Aqui teria que ser um 1, né? Pra poder ter alguma relação. Eu acho que no caso do 7 aqui também tinha ficado esse par 1 e 5, né? Tenho quase certeza. Bom, vamos rever, né? Mas vimos que aqui pode ser um 8. E eu acho que aqui vai ser um 5 mesmo, né? Vamos verificar o 7. É... Teria que ser no máximo 3. Então, 2 e 3. Já tá um 2 e 3 na coluna. Esse número vai ter que estar interagindo com esse. Ah, onde que eu teria o 4? Acho que é a pergunta certa, né? Aqui não poderia, porque aqui não pode ser 9 e aqui não pode ser menor do que. Eu não tenho número para colocar. Por 4 aqui é o 9.
Se aqui for 4, aqui vai ser o 9. Agora, esse número aqui não pode ter interação com esse de baixo, teria que ter com o de cima. Só que para ele ter interação com o número de cima, esse número teria que ser maior. Então não pode ter um 4 aqui. Sobrou só aqui pro 4, né? Aqui tinha aqui. Então vamos ver se o 4 pode ser aqui. Acho que eu poderia colocar o 8. Eu poderia ter um 8, né? Verdade. O 8 só sobraria aqui. É. Aqui teria que ser 5 ou 6. Mas não tem como esse número ser 4 ou maior do que esse. Não tem como esse ser 4 ou menor do que esse. Então 4 não poderia estar aqui. Tá aqui um 4, aqui um 9. O 8 onde entraria? Como é que eu tinha resolvido com 7 aqui? Ah, Isso aqui fica 5, 6 e 8, né? Dois números teriam que estar. Pera, não pode ter o 7 aqui? Eu tô achando que não pode ter o 7 aqui. Eu acho que eu fiz de algum jeito. Vamos apagar esse 5 aqui. Aqui teria que ser 4 menor do que o 7. Então 1, 2 e 3. O 4, onde eu posso colocar? Aqui eu não posso colocar, porque aqui não pode ser menor, aqui não pode ser maior. Aqui. Aqui não é menor, então aqui teria que ser maior. Então esse número teria que ser maior do que esse, que pode. 4 aqui. Não poderia interagir com esse, teria que interagir aqui. O número tem que interagir aqui embaixo, né? Seria. Teria que ser pelo menos 5, 6, 8, 9. Esse número. Ele não poderia ser menor do que esse, não poderia ser maior do que esse. 4 aqui fica impossível. Com 4 aqui. Aqui não poderia ser menor, aqui teria que ser maior. É... Esses dois números estão interagindo. Esse aqui teria que ser maior do que esse. Ou menor do que esse. Poderia ser maior do que esse, né? Se for aqui um 5, um 9. 1, 2, 2, 3 e o 8. Não, realmente tem um jeito do 7, sim. Mas no jeito do 7 aqui é um 5. Se aqui for um 9, vai ser o 8. Aqui vai ter que ser um 2 e 5, né? E vai ter que ser um aqui, né? Seria isso? Que se aqui for um 2, aqui não vai ser 4 maior, aqui não vai ser 4 menor. Tem que ser um e 2 aqui. Aqui teria que ser 6, 7 ou 8. Esse número não poderia ser menor do que esse. Quer dizer, maior do que esse. Então esse vai estar interagindo com esse. Sendo esse aqui menor. O maior número pequeno que a gente pode colocar é o 5. Mas já está usando um 2 e 5. Então seria 3 ou 4 aqui. Para aqui ser 7 ou 8. Esse número não pode ser 4 menor do que esse. Então esses dois estariam interagindo.
Aqui, então, esses dois números estariam interagindo, esse seria o menor. De novo, 3 e 4, 7 e 8. Logo, né, por causa do espaço 7 e 8, que não poderia ser 7 ou 8, teria que ser o 6. Aí seria, né, 3 e 7 e 4 e 8 os pares, obrigatoriamente. Não poderia ter 3 e 8, porque se for 3 e 8 um para o outro, teria que ser 4 e 7, não alcança o valor mínimo. Estou levemente perdido. Levemente não, né? Acho que consideravelmente. Não, pera. Não, esse jeito fica impossível. Esse 9 aqui não pode estar interagindo com esse, teria que estar interagindo com esse. A gente viu que esse par estaria interagindo desse jeito aqui, não é? É que aqui, então, para interagir com 9, teria que ser no máximo 5. Seria 3 ou 4. Mas aí sobraria esses 6, 7, 8 aqui. Não vai poder ser maior do que esse, nem menor do que esse. Só que não pode ter um 9. Que vai ser 7 ou 8. E aqui, tendo 7 ou 8, aqui vai ter um 5. Então aqui vai ter um 6. Aqui vai ser um e 2. Então aqui vai ser um 9. Ah, qualquer versão é possível? Vamos ver, né? Por um e 2. Esse 2 aqui não é 4 menor do que esse, não é 4 maior do que esse. Então, né? Vai ter que ser um 2 aqui e o 1 aqui. Tá. Esse número tá interagindo com o de cima. Sendo 7 ou 8, vai ter que ser um 3 ou 4 aqui para dar diferença. Esse número não vai poder interagir com esse, vai ter que interagir com esse. Então esse aqui vai ter que ser menor do que esse. E dos números pequenos sobrou também o 3 e 4. Aqui seria 7 ou 9, né? O número que está aqui, ele teria que ser ou 4 maior do que 5, ou 4 menor do que 3 ou 4. Então vai ter que ser com um 5, né? Então aqui vai ser um 9, vai ser 7 e 8 também. Nossa, dificuldade para chegar nesse ponto. Mas também que eu não tinha. Eu logo falei que o 1 teria que estar aqui, né? Mas não foi o caso, né? Ah, agora fica um pouco mais difícil de progredir. Então talvez não, né? Porque, ó, vamos pensar nesse número aqui. Não tem como ele estar interagindo com 9. Ele teria que ser 4 ou mais de diferença para cima do 9. Então não pode. Então tem que ser menor do que esse. Então seria um 2, 3, 4, 5. O 2 não pode porque já tem na linha. O 5 também não vai poder. Senão aqui seria um 9. Né? Então aqui um 3 ou 4. O que sobra aqui tendo uma diferença de pelo menos 5? De 4, quer dizer. Sobra o 5, 6 já tem na linha, 7, 8 e o 9 já tem na coluna. Aqui não pode interagir com o de baixo, né? Poderia ser que fosse um 5, mas aqui teria que ser um 9, mas já tem um 9 na coluna. Então esse número vai ter que interagir com esse. Então o que pode ter aqui? 2, 3 ou 4. Não vai poder ter o 5, senão aqui seria o 9, né? Que nem aqui em cima. O que sobraria aqui então? 6, 7, 8. Nenhum deles pode ser 4 menor do que esse. Então esse vai estar interagindo com esse. Vai ser um, 2, 3 ou 4.
Aqui poderia ser sim. Poderia ser de 5 pra cima. Agora, esse número não pode interagir com esse, né? Porque senão aqui o jeito seria que se aqui fosse um 5, aqui um 9, né? Não é o caso. Então esses dois números vão estar interagindo. Vai ter que ser 4. E aí, esse número aqui vai ter que estar interagindo tanto com esse quanto com esse 9. E a gente viu o único jeito disso acontecer é se aqui for um 5, aqui um 1. Dá pra gente dar uma limpada aqui para o 1 e o 5 unidades. Ah, 3. Vale a pena fazer isso. Ó, o número que tá aqui, ele tá relativamente limitado, né? Porque, ó, não vai poder ser o 2. Por quê? O número que tá aqui é o mesmo desse. Tá na mesma linha desse 2. Não pode ser 2. Não pode ser 7, 8, porque já tem na caixa. Também não pode ser 9, porque já tem na linha. Já tirou 2, 7, 8, 9. Já tirou 4 números possíveis, né? Vamos ver, por exemplo, se for um. Aqui teriam que ser pelo menos um maior. É, 4 maior. Calma, deixa eu pensar um negócio aqui. Ó, se a gente for olhar as colunas que a gente já preencheu, excluindo isso aqui. Ó, se a gente for olhar, ó, a gente só está separando pares. Ó, pra aqui tá sendo um par, tipo, aqui vai ser outro par, aqui vai ser outro par. E é a mesma cor, né? E ó, se olhar, eu coloquei cor diferente, mas enfim. Vão ser três pares. Então aqui, né, três pares. E um trio. Então, toda coluna a gente vai ter em algum lugar a sequência um 5 e 9 para poder acomodar os outros pares. Porque os números, para ter uma diferença de 4 ou mais entre eles, só pode ser de 2 em 2. Por exemplo, aqui, ó, 2 e o 6, 3 e 4, 3 e 7, quer dizer, 4 e 8. O único jeito de serem três números com essa diferença é se for um 5 e 9. E como o Dutch Cellmates vai ter essa ordem, vamos dizer, que cresce conforme desce, tem que ser um 5 e 9. Não pode ser 9 5 e um, 5 1 e 9, etc. Então, cada coluna a gente vai ter que colocar a sequência um 5 e 9. Vamos ver então se aqui pode ser um, né? Esse seria 5 9. Ah, é. A gente tem um problema aqui. Ó, onde a gente colocaria o um? Por causa desses três uns aqui, não pode estar nessas possibilidades, estaria aqui. Então, em alguma dessas teria o 5, em uma dessas teria o 9.
Mas ó, já colocamos 9 na linha, na caixa. Então não pode ter o 1 aqui. Não pode ter o 2. Sobra 3, 4, 5, né? Porque o 6. Não sei se pode, né? Pode. É, 6 pode. É, sobra de 3 a 6. Vamos ver se for, por exemplo, 3. Né? Seria um 4, aqui teria que ser 8. Aqui 7 e o 3. Aqui teria que ser 7, 8 ou 9. Onde eu colocaria o 1, 5 e 9 nessa caixa? Nessa coluna, quer dizer. Não pode estar aqui porque já tem um na linha. Não pode estar aqui porque senão aqui seria um 5, tá na mesma caixa. Não pode estar aqui porque senão aqui seria um 5 na mesma caixa. Não pode estar aqui porque já tem na linha. Não pode estar aqui porque senão teria como continuar a sequência. Teria que ser 1 e o 9. Inclusive, também, esses pares, eles sempre vão estar na diferença certinho com 4, né? Tem que ser um 7. Eu ainda teria o 4 e 8 e o 2 e 6 para colocar. Teria que ser um 2 e 6, 4 e 8. Para colocar um em algum desses, teria que ser aqui. Né? Seria um 9, seria 3 e 7. É, eu tô achando que é um 3 ali mesmo. Não vou continuar por enquanto. Vamos ver as outras possibilidades. Tem que pôr um 4. 3, nossa, 4, 8. Onde seria um 5 e 9? Não pode estar aqui, não pode estar aqui. É, teria que ser de novo um 5 e 9. 6, 6 e 7. Teria aqui de novo, né? Bem que também esse tá parecendo completamente viável, né? É, o 4 também está parecendo bem viável. Agora o 5, 5 já pode dar certo problema, né? Talvez. Porque a gente viu, tem que ter essa sequência do 1, 5 e 9. Ah, não, tá. Tem um problema sim, que é na coluna 5. Onde a gente colocaria o 1? Aqui não pode porque já tem na caixa, que já tem na caixa. Se tiver um aqui, teria um 5, mas teria problema. Aqui também seria um 5, teria esse problema. E se tiver um aqui teria que ser o 5, mas já tem o 5 na caixa. Então aqui não pode ser 5, porque senão o trio 1, 5 e 9 não vai ser possível, né? Por o 6. 2. Teria um em uma dessas. Como é que eu colocaria um 5? Pode estar aqui também. Pode estar aqui. E aqui, que era o lugar que a gente estava colocando as outras vezes, né? Seria um 5 e aqui teria que ter um 9, mas eu tenho 2. Então, aqui vai ser 3 ou 4 também. Aqui, então, vai ser 7 ou 8. Bem, né? Eu teria um 5 e 9. Vai ter que estar aqui. Eu acho que finalmente desbloqueamos o jeito de resolver esse sudoku, que é olhar esse trio de um 5 e 9, né? Aqui vai ser 2 e 6. Vai ser o que sobrar, né? 3, 3 7 ou 4 e 8. Aqui um 5 e 9 vai ter que ser aqui.
Aqui vai ser um par. Aqui é o outro. Então esse número daqui é o mesmo desse. Também vai ter que ser 3 e 4, aqui 7 e 8, aqui por aqui 2 e os 3 e 4, aqui 7 e 8. Onde a gente coloca um 5 e 9. Nossa, tá difícil. 5 e 9 aqui. Não pode ser aqui porque já tem um. Aqui já tem um. Sobra um em uma dessas duas posições, certo? Só que. Não, é. Qualquer uma das posições parece estar. 9. Ah, não, é isso. Esse aqui seria um problema. Aqui, ó. Um aqui, teria um em uma das posições, logo 5 em uma das posições, logo um 9 em uma das posições na mesma caixa desse 9. Então aqui não pode ser um 5 e 9. Aqui. Aí fica um aqui, 9. Bom, como esse trio está completamente contido na caixa, né? Um não poderia estar, por exemplo, nessa linha. Porque seria um 9. Teria como colocar o 9 aqui. Aqui já não poderia, né? Por causa desse 1. Meu vai ser um 9. E um desses vai ter 9. Onde vai ser o outro? Vai ser aqui. Hum, Para que a natureza deles não parece estar clara pra mim. Tá, ó. Por olhar essa linha. A gente já tem o par 7 e 8. A gente tem uma casa valendo 3 ou 4. A gente vai ter que ter outra casa valendo 3 ou um 4, né? E assim, o 3 vai ter um 7 embaixo, o 4 vai ter um 8 embaixo, né? E a gente vai ter um 3 e um 4 nessa linha. Logo, a gente vai ter um 7 e um 8 nessa linha. Meu raciocínio tá completamente nada a ver. Na verdade, acho que a gente podia analisar se isso aqui pode ser um 5 e 9. Vamos ver. 9. Então aqui, ó, aqui estaria valendo 6 essa jaula. Então essa jaula teria que valer 6. Logo, isso aqui não poderia ser o. Ah, se aqui for um 5 e 9, né? Que já valeria 9. E se aqui for um 5 e 9,
9. Aqui teria que valer 5 pra essa jaula valer 6 também, nessa jaula aqui. Só que, ó, 5 e 5 da mesma linha não pode. Então, parece impossível esse aqui ser o trio 1, 5 e 9 da coluna. Porque senão, sendo esse ou esse o trio da coluna, fica impossível dessa jaula valer 6. É. Então aqui vai ser o trio 5 e 9. Coluna. Poder. Poder. Vai ser o outro. Ah, bom, esse número aqui vai ser um número alto. Pode ser 7 ou 8. Bom, vamos pensar aqui quais são as possibilidades, né? Aqui poderia ser 3 e 7, somaria 10. E aqui somar 10, acho que fica impossível aqui somar 10 também, né? Porque ou seria um 5 e 9 aqui. Então teria um 9 aqui para somar 10, precisaria do 1 aqui. Ou então, se esse for o trio 1, 5 e 9, né? Que seria o 1, para chegar em 10 seria 9. Mas aí eu não teria como completar aqui um 9, né? Então aqui não pode ser o 3 e 7. E aqui for 4 e 8. Vai somar 12. Aqui teria que ser 3 e 7, 6, 2, 4, 3. Ah, seria 12, né? Aqui não poderia ser um 5 e 9, porque senão aqui seria 1, aqui teria que ser 11. Então esse vai ter que ser 9. Seria 3 e 7. E o restante parece válido. E qual era a outra possibilidade? O 2 e 6. Se for 2 e 6 aqui, né? Tá somando 8. Aqui não vai poder ser um 5 e 9, porque 9 já é maior do que 8, né? Seria 11, 9. Aqui teria que ser 7, 3, 4, 8. 6. Parece. Opa, parece bem viável. Opa, 3 sobraria. 4 e 8. 6, aqui 7, 4, 3, 8. Tá parecendo ser válido. Será que no 4 e 8 tinha alguma coisa que eu não vi que impossibilitava? Aqui teria que ser o 9, né? 3.
Ah, tá, é. Ah, cheguei no ponto que daria algum erro. Porque aqui botaria um 7, não tem, e aí não teria o que colocar aqui. Poderia ser. É, 8 é o que falta na linha, mas já tem esse 8 aqui. Então, aqui vai ter que ser o 2 e 6. 6, 9, 9, 7, 3, 4, 7, 4, 2, 7. Agora só completando, né? 6. Complicado de fazer. Explicar também, assim, o raciocínio. Tenho que dizer que foi bem difícil. Eu acho que mesmo assim foi o suficiente. Mas. É, até perceber. Assim, eu acho que no início eu enrolei muito, fazendo muitas hipóteses, testes, blá 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 blá. Só que se eu tivesse percebido essa questão do 1, 5 e 9 ser obrigatório em cada coluna, eu teria terminado bem mais rápido, não ia ter demorado 1 hora pra fazer isso. Ah, é. Nossa, até é estranho ver, né? A mensagem padrão depois de fazer os docs da série Rat Run, né, que tinha todo um textinho, né? Nossa, isso foi maçante de fazer, tô cansado. Espero que tenham gostado.